Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, e no caso aqui, especial a cada jovem, a cada adolescente. Seja bem-vindo aqui ao canal e ao quadro Jovens Sois Fortes, onde estaremos aqui tratando, da lição número 9, que tem como título Autenticidade e o Julgamento Alheio. O quadro, o tema central, melhor dizendo, deste primeiro trimestre, na Casa dos Jovens, tem como tema central a verdadeira religião, tá bom? Então vamos estar já aqui orando para podermos conhecer em seguida o conteúdo de mais uma lição dominical da classe dos jovens, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Quando aqui estamos, ó Pai, carecemos da tua direção, carecemos da tua bênção, que o Senhor nos conceda a sabedoria do alto, discernimento espiritual e graça, Senhor, para permanecermos nos teus caminhos, segundo a tua verdade. Guarda-nos do engano, dos modismos, das inovações. E conosco, Senhor, mais essa leitura, esse conhecimento, conteúdo da classe dos jovens, dentro da lição 9, que trata da autenticidade e também julgamento alheio. Dá-nos graça com respeito a esse assunto, não só entendimento, mas graça para vivermos à luz da tua vontade, Senhor, e da tua palavra. Por isso, ó Pai, por tudo isso é que nós pedimos e orando, agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Autenticidade e o julgamento alheio. Seja bem-vindo a mais uma lição dominical. Texto principal: mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Observe, amado, que o capítulo 14 de Romanos, caro jovem, trata justamente da liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Mas também o capítulo 14 de Romanos, começando no seu versículo 1, ele vai trazer a realidade para a nossa compreensão de que a igreja, ela é composta de uma diversidade de irmãos, diversidade de pessoas, diversidade de caráter, diversidade de personalidades. E diante disso, não podemos querer buscar um padrão, querer buscar um aferidor de medida com respeito ao comer e ao deixar de comer. Fala sobre atitude dentro da nossa caminhada de fé. Muitas vezes queremos criar, um padrão. Fato esse nós encontramos quando se trata de estatutos, dentro das igrejas locais, estatuto de conduta, de como eu tenho que me vestir, de como eu tenho que agir. Porém, isso é louvável dentro de um princípio de equilíbrio, na compreensão que agora, mediante a fé no Senhor Jesus, nós passamos, caro jovem, entenda bem isso, com todo carinho e amor,
que nós, a partir de agora, pela fé em Jesus, passamos a ser o templo de Deus, o templo do Espírito Santo de Deus. Pense um pouquinho, pare aqui o vídeo, pense um pouquinho sobre isso. Você não é mais você simplesmente. A partir do momento que você se arrependeu, e oxalá, louvado seja Deus, né, pela sua iniciativa e pela graça do Senhor ter alcançado você logo na sua tenra idade, isso é um grande privilégio, porque eu me converti aos 36 anos, né, e depois, a partir do momento que passei a conhecer esta graça e esta salvação em Cristo Jesus nosso Senhor, a primeira coisa que vem em nosso coração é a lamentação de não termos conhecido este caminho anteriormente. Porém, você que está aqui diante de nós, está aqui comigo, você é um jovem, você tão cedo já está caminhando com o Senhor na presença de Deus mediante esta fé e esta crença. Isso é um privilégio. Agora, observe, né, o que o Senhor está nos colocando diante de nós. O Senhor, ele passa, a partir desse momento, a nós sermos o tabernáculo de Deus. Não é mais o tabernáculo do Antigo Testamento, como também não é mais o templo do Antigo Testamento, porque o próprio Lucas, em Atos, capítulo 17, versículo, se eu não estiver equivocado, 24, diz que Deus não habita em templo feito por mão humana. A partir da nova aliança, nós, eu e você, somos o templo do Espírito Santo. Se nós somos o templo de Deus, tente ver não só a questão do privilégio, mas também do compromisso e da responsabilidade que temos com respeito a isso. Frente à revelação de Deus, quando, né, do tabernáculo, das orientações que ele tem dado para Moisés na construção do tabernáculo, como também na questão dos preceitos, né, que envolvia os holocaustos. A maneira de se aproximar do tabernáculo, o Santo dos Santos somente seria uma vez por ano, e agora tudo isso foi dissipado porque era sombra daquele que deveria de vir, que é o próprio Senhor Jesus. Todos os pormenores do tabernáculo apontavam para Cristo Jesus. O candelabro, eu sou a luz, disse Jesus. O pão sobre a mesa da proposição, eu sou o pão da vida, disse o Senhor Jesus. O Santo dos Santos, que agora já não é de ano em ano. Agora comungamos esse acesso quando o véu do tempo for rasgado. E o Senhor nos convida com ousadia a adentrarmos a este lugar, a esse Santo dos Santos, que é a sua presença, mediante a sua graça, para que alcancemos, né, o socorro oportuno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, diante desse aspecto, é claro que precisamos ter esse equilíbrio, de que não podemos, como crente, andar de qualquer maneira. Testemunharmos, né, como cristão, né, nos vestindo, tanto homem como mulher, de maneira sensualíssima, de maneira sensual, que se provoque a lascívia. E o que é a lascívia? É a questão de criar imagens por conta daquilo que nós estamos vendo, sendo motivado pelo que vemos a criar imagens, né? Se não temos a condição de fazer, criamos aquela imagem. Então, um decote, né? Você como jovem, né? Com um corpo aí, né, que seja perfeito na questão física, você está aí andando sem camisa, mostrando seus peitos para fora, teu corpo, a sua seminudez. Isso tudo, eu concordo, e todos nós temos que concordar que tem que haver o equilíbrio. Eu não posso
mesmo na minha idade, ou mesmo mais jovem, eu tenho que andar pela rua sem camisa. Se eu vou deitar, principalmente num tempo como esse, de calor, eu vou para o meu quarto e vou deitar, aí é uma liberdade que eu tenho de dormir só de cueca ou dormir sem camisa, de short, bermuda, enfim. Agora, dentro no momento que estamos à vista de todos, seja no momento do congregar, do louvor e da adoração a Deus, seja na questão do trabalho, do passeio de lazer, vamos estar vituperando o corpo de Cristo, pelo qual nós fazemos parte como igreja, onde Ele é o cabeça, e sermos o templo de Deus, vituperando o nome do Senhor Jesus pela nossa ignorância e também pela nossa falta de senso de equilíbrio com respeito à questão da santificação, pela qual precisamos, caro jovem, ter esse cuidado. Porém, aqui no capítulo 14, Paulo ele trata de que nós não devemos nos fazer juízes. Se eu e você chegarmos, que o que eu disse até agora ainda está dentro de um campo de uma mediocridade minha com respeito ao valor e à importância de tudo quanto eu já disse nessa questão. Mas tendo esse conhecimento, e eu me precavendo, orando a Deus, suplicando para que Ele venha me santificar no corpo, alma e espírito, e a partir daí ser iluminado, a ter essa sensibilidade, né, e a sabedoria para saber como eu devo me compor, ou como tenho que testemunhar, né, como cristão, a minha vida cristã. Eu não posso fazer disso, né, um motivo ou a razão para que eu julgue aquele que ainda não tem essa clareza, que não tem essa percepção com respeito a essa questão. E acabo por não optar por comer de tudo. Há cristão que parece que não tem diferença para ele. Assim que ele era, depois da salvação vai continuar sendo o que era. E sabemos que não é assim. Sabemos que a válvula motivadora para nós nos achegarmos a Deus, a partir do mover da graça de Deus em nossa vida, é o arrependimento da vida em que levamos outrora. E não podemos fazer corpo com este mundo em todos os seus aspectos, principalmente na questão de moda, quando esta afeta essa questão com respeito a esse conhecimento. Agora, aqueles que assim comem de tudo, se nós somos aquele que não come, nós não podemos desprezar o que não come, não podemos julgar o que não come, e o que come de tudo não pode, né, desprezar aquele que deixa de comer, aquele que tem que ser preservado, aquele que tem que ser santificado, aquele que tem uma forma, né, de se apresentar diante de Deus e da sociedade e da família, se preocupando com respeito a essa peculiaridade. Tantas outras áreas que diz respeito à vida cristã, não podemos, independente da situação, nos fazermos como juízes. Só há um juiz. O julgamento em que o Senhor nos dá a liberdade de julgar, se assim ouvemos um irmão não agir como consideramos que não deveria agir daquela maneira, nós podemos julgá-lo num sentido, isso no silêncio do nosso coração, com respeito à preocupação nossa em não agirmos como tal. Agora, se esse irmão ou essa irmã, nós temos aproximação, podemos nos aproximar, falar com graça, com amor, né, levando ele a ponderar, a considerar a sua atitude, que poderá afetá-lo com respeito à sua comunhão com Deus, à sua questão, né, da sua vida cristã, no seu desenvolvimento cristão, aí, pela graça de Deus, tudo bem, mas não podemos, temos que ter esse equilíbrio. Liberdade para julgar, nós temos, se não fosse assim, o Senhor Jesus não teria dito, né?
de que nós conheceríamos os falsos profetas pelos frutos. Que deveria de vir falsos profetas. E que nós ou conheceria esses falsos profetas através dos seus frutos. Então aí existe uma necessidade de julgarmos. Mas não podemos se achar o aferidor da medida. E queremos até mesmo criar um padrão dentro do convívio da nossa congregacional, da reunião dos santos, de que todos têm que ser igual, uniformizado. É isso que o Estatuto de Usos e Costumes ele busca fazer. E diante desse parâmetro, dessa busca, acabamos por desprezar o nosso irmão, porque não está os moldes do Estatuto, né, de Uso e Costume daquela igreja. E aí você passa a desprezar o teu irmão, como diz aqui o texto. Mas tu porque julgas teu irmão, ou tu também porque despreza teu irmão, isso aqui também diz respeito à questão da queda, a questão do nosso irmão, nossa irmã cair no pecado. E aí por isso vamos desprezá-lo? Entendamos que da mesma maneira nós também podemos cair da mesma maneira e cometer os mesmos erros, como diz Paulo no capítulo 2 de Romanos, versículo 2. Lá ele diz, porque julgas o teu irmão se tu cometes o mesmo erro. Somos propensos, amados, às mesmas situações. Por isso que Paulo ele diz, aquele que está em pé, olhe para que não caia. O resumo da lição: Deus, em sua soberania, é o único juiz, com conhecimento perfeito e justiça imparcial. Aqui nós podemos compreender, caro jovem, com respeito à mediocridade, repetindo essa palavra, a mediocridade da nossa condição para essa atitude. Que atitude? De julgar quem quer que seja, dados os parâmetros em que não temos essa condição, que é de compreender a motivação, a situação, conhecer a situação daquela pessoa, o que ela tem passado, porque realmente ela tem feito aquilo, ou chegou nessa condição de agir com determinadas formas, práticas. Isso somente Deus. Esse julgamento aqui que Paulo fala é aquele julgamento dentro do campo forense, de acharmos que aquela pessoa ela vai para o inferno, de que não tem mais jeito e além de todos os demais campos. Mateus 7, de 1 a 5 diz, não julgueis para que não sejais julgado. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado. Com a medida com que tiver medido, vos hão de medir a vós. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então, olha só, cuidará de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso fala, amado, aqui, de coinonia. Aqui fala de, se tivermos qualquer atitude de julgamento, encontrando o nosso irmão em alguma situação de perigo, com respeito à sua questão espiritual, nós precisamos chegar e dentro desse equilíbrio, tendo nós já abandonado tal prática, amadurecido com respeito a essa determinada área, aí podemos chegar, aí se pegarmos e surpreendemos esse irmão em alguma situação dessa, podemos aconselhá-lo, sim, porque a Bíblia nos diz dessa maneira. Como nós podemos fazer isso se não julgarmos? Aqui diz para não julgarmos, não julguei vosso irmão, com a questão do bater do martelo. Aí aqui em Gálatas, capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai tratar dessa área, já no versículo 1, quando ele diz aqui, ó: irmão, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois, ó só, espirituais,
corrigi o tal com espírito de mansidão, e olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Então, essa atitude nossa, com respeito a julgar quem quer que seja, tem que estar dentro de um campo do uso da misericórdia, do uso do amor de Deus que está derramado em nosso coração. Texto bíblico também, Tiago 4, 11 e 12. Irmão, não falei mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outra? Então, todo esse campo que nós estamos vendo, amados, dentro da autenticidade cristã e a questão do julgamento alheio, está na questão de um critério determinante, como se fôssemos juiz, como se Deus tivesse otorgado a nós como igreja sermos juiz. Até na prática da disciplina que é dada a essa doutrina, a Bíblia diz que tem que um falar com aquele irmão. Se ele não aceitar, leva dois irmãos. Se ele não aceitar, coloca ele diante da igreja. E vai condená-lo? Não, vai colocá-lo sobre um aspecto de disciplina, para que ele seja recuperado pela consciência, né, do grau pelo qual o ato dele, né, estava, né, vem a ferir tanto, vituperar tanto o nome do Senhor Jesus, como também da própria igreja. Para que ele, cônscio disso e aceitando de bom grado esta disciplina, ele retorne à comunhão como é da vontade do Senhor. Então nós fomos chamados como reconciliadores e não como aqueles que hão de julgar quem quer que seja numa questão determinante, né, de condenação ou desses termos assim que nós chamamos de forense, né? Tá bom? Introdução. Já sabemos que a carta de Tiago é rica em conselhos práticos para uma vida cristã próspera. Na lição deste domingo veremos os conselhos e advertências a respeito do julgamento alheio. Tiago nos exorta que todo e qualquer julgamento pertence exclusivamente a Deus. Então vamos refletir a respeito da natureza do julgamento dos homens, a soberania de Deus como único juiz e a necessidade de praticar a humildade e a compreensão nas relações interpessoais. Primeiro ponto, a natureza do julgamento humano. Cuidado com a precipitação. Muitas vezes julgamos precipitadamente uma pessoa sem conhecer todos os fatos. Esse julgamento pode nos levar a cometer injustiça. Por isso, Tiago aborda os efeitos maléficos dos conflitos, disputa e o julgamento entre os irmãos. Ele identifica o orgulho e a cobiça como a raiz desse conflito e chama os crentes à humildade e à submissão a Deus. Observe os sentimentos, né, que levam a essa atitude. A exortação, não falei mal um dos outros, é uma advertência divina para evitar qualquer forma de calúnia, difamação ou crítica. No grego, a expressão utilizada é kata leite, que pode ser traduzido como caluniar ou difamar pessoas ausentes, que não pode se defender das injúrias. Falar mal dos outros prejudica a reputação alheia, mas também mina a unidade e o amor dentro da igreja, levando a mordidão espiritual. Observe aí o dano, né, dessa questão. Falta de conhecimento. Somos limitados em nosso conhecimento. Por isso, quando julgamos outro, baseamos-nos geralmente em informações que muitas vezes podem estar incompletas ou erradas. Tiago prossegue dizendo que quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, na verdade, fala mal da lei e julga a lei. Aqui, lei provavelmente se refere à lei régia, mencionada em Tiago 2,8. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Criticar e julgar os outros é, portanto, uma violação direta desse mandamento. Terceiro subponto, julgamento e orgulho. O julgamento humano é frequentemente influenciado pelo orgulho. Ao julgar os outros, muitas vezes nos consideramos melhores ou mais justos, ignorando nossos próprios defeitos ou falhas. Então, observe que
esse orgulho, ele parte dos dois lados. É aquele que olha para o irmão que está ali comungando com ele e observa nele uma diferença maior. Ele não é melhor, ele é diferente. Ele se preocupa com a sua santificação, ele tem um modo, né, de buscar esta pureza, né, para melhor servir a Deus dentro da sua visão espiritual. E eu, por comer de tudo, eu pego e desprezo aquele irmão. Isso é um orgulho meu. Eu faço o que eu quero, estou livre em Cristo Jesus. Aí começo a desprezar aquele que eu julgando ele como santarrão. Não ele se julgando, mas eu julgando como santarrão. Isso é um sentimento de orgulho, de achar que eu estou certo dentro desse comer tudo, e porque o outro não deixa de comer, tem a sua determinadas áreas, ele é diferente, eu vou lá e desprezo. E ao contrário, da mesma forma, não, eu não. Eu? Não. Para eles, não. Quem come de tudo não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come. Porque, diz Paulo, Jesus morreu tanto por um como pelo outro. Então nós vemos que o julgamento, caro jovem, pode partir tanto de um lado como de outro. O julgamento, como resultado do orgulho, não só nos prejudica espiritualmente, mas também prejudica o nosso relacionamento. Ele cria divisões e sentimentos e impede a verdadeira comunhão. O orgulho é um sentimento negativo que nos faz sentir superiores aos outros. Ele nos impede de enxergar as nossas próprias falhas e nos leva a focar nos erros dos outros. Na Escritura Sagrada, esse sentimento é repetidamente condenado como um pecado que nos afasta de Deus. Quando julgamos os outros com base em nossas percepções e sentimentos, estamos essencialmente dizendo que somos melhores ou mais justos do que eles. Esse é um ato de presunção que contraria a humildade, a santidade e a justiça de Deus. Segundo ponto, a soberania de Deus como único juiz. Deus conhece tudo. Há um só legislador e juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Deus é o único que possui conhecimento perfeito de todas as situações e das intenções dos corações humanos, como nós comentamos. Por essa razão, somente Ele tem autoridade para julgar, salvar e destruir. Ao tomar para nós o papel de juiz, estamos usurpando a autoridade do Senhor. Esse conhecimento absoluto garante que seus julgamentos sejam sempre perfeitos e equitativos, e sem acepção de pessoa, pois Ele vê além das aparências e entende a totalidade da situação. Segundo, justiça perfeita. Somente Deus é justo. Sua justiça é parte da sua natureza santa, ao contrário do ser humano, que é imperfeito e injusto. Em Deuteronômio 32:4, Moisés nos diz que ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deus julga com equidade, assegurando que cada pessoa receba exatamente o que merece, de acordo com a sua perfeita justiça. Autoridade exclusiva. Deus possui autoridade exclusiva para julgar, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Sua soberania abrange todo o universo e, por ser o Criador, tem direito sobre as criaturas. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A usurpação dessa autoridade é uma afronta à soberania divina e um sinal de falta de humildade e submissão da nossa parte. A Bíblia ensina que haverá um julgamento final, onde o Senhor julgará todos os seres humanos com base em suas obras, em sua fé em Cristo. Terceiro ponto, a humildade e a compreensão entre irmãos. Estamos lá no começo, né? Evite criticar. Tiago nos aconselha a não falar mal dos outros. E para que isso aconteça, ter uma atitude de humildade com nossos irmãos, reconhecer nossas próprias falibilidades, ao nos lembrar de que somos pecadores e que necessitamos da graça de Deus, nos tornamos mais humildes e menos propensos a criticar e falar mal
dos outros. A humildade nos leva a agir com compaixão e misericórdia em vez de críticas. Não podemos jamais compactuar com os erros dos irmãos, mas precisamos orar para que haja arrependimento e crer no perdão e na misericórdia divina. Ame. Quando você for criticar alguém, lembre-se da lei do amor de Deus e diga algo bom. Jesus ensina que, em Mateus 7,35, devemos primeiro remover a trave do nosso próprio olho antes de tentar remover o cisco do olho do nosso irmão. Obedecer ao mandamento de amar ao próximo implica falar e agir de maneira a edificar, como estamos no começo, né? E não a destruir. O amor ao próximo é um dos pilares do ensinamento cristão e o verdadeiro amor se manifesta em palavras e ações que promovem o bem-estar e o crescimento do outro. Falar mal dos outros evidencia a falta de amor. Quando amamos o próximo como a nós mesmos, tratamos as falhas dos outros com a mesma compreensão e paciência com que gostaríamos de ser tratados. Seja misericordioso. Uma atitude de compreensão e misericórdia reflete o caráter de Cristo em nós. Se quisermos ter bom relacionamento, precisamos nos esforçar para entender as circunstâncias e lutas dos outros, oferecendo apoio e compaixão em vez de julgamento. Finalizando, esta lição nos oferece uma visão clara sobre o julgamento alheio, enfatizando que essa prerrogativa pertence exclusivamente a Deus. A tendência humana de julgar precipitadamente, sem pleno conhecimento e muitas vezes por orgulho, deve ser substituída por uma atitude de humildade e compreensão. Deus, sendo o único juiz, justo e conhecedor de todas as coisas, chama-nos a deixar toda avaliação em suas mãos. Ao evitar a condenação e promover a misericórdia, refletimos a verdadeira autenticidade cristã e caminhamos mais próximo do coração de Deus. Que possamos praticar a graça e a compaixão, deixando o julgamento para aquele que é verdadeiramente digno e capaz de exercê-lo. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos, caro jovem, e até a próxima lição de número 10. Amém? Ou a próxima programação aqui pelo canal, tá bom? Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por este momento. Queremos, Senhor, te agradecer. Ó Pai, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Com respeito a esse conteúdo, ó Pai, nos ajuda. Senhor, se nós tivermos que julgar, julguemos, Senhor, não como de uma maneira determinante ou como se fosse um juiz, mas se vemos realmente algo errado em nossos irmãos, ó Pai, possamos receber de Ti graça e sabedoria para orientar, para ganhar aquela pessoa dentro justamente daquela área que ela se encontra, ou pela ignorância, ou pela falta de percepção com respeito à importância do caráter, no que diz os aspectos da fé cristã, e ali podemos, Senhor, somar um pouco mais ao entendimento, ao conhecimento, né, que redundará na prática de uma vida de temor, Senhor, a Ti, e tremor a Ti. Faz isso, ó Pai, em nossas vidas, nos ajuda, é o que nós oramos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.